Os Estados Unidos declararam no mês de março que a emergência de saúde pública para a Mpox terminou. O vírus não desapareceu completamente, mas, por mais de um mês, o número médio de novos casos diários relatados pelo Centro de Controle e Prevenção da Doença tem ficado abaixo de 10, caindo de um pico de cerca de 450 casos por dia em agosto do ano passado. Mas o que levou os Estados Unidos a conseguirem diminuir os casos, que em outras partes do mundo vem aumentando? Para entender sobre isso, conversamos com o infectologista do CEDIM de Brasília, o Dr. José Davi Urbaez Brito. Então, lá nos Estados Unidos, entraram pela parte do bloqueio como? Atingindo aqueles grupos mais vulneráveis, que são aqueles grupos que têm comportamentos de maior fragilidade no sentido de se exporem a situações onde a transmissão funciona. Então, como a gente sabe que é um vírus que se transmite por secreções respiratórias e por contato muito próximo, contato corpo com corpo, eles trabalharam nisso numa campanha importante de informação e, obviamente, também colocaram um quantitativo de vacinação bem robusto em esses grupos de risco. E com isso, essas grandes medidas que tiveram muito impacto com a explicação para os grupos vulneráveis de que essa transmissão também poderia ter um componente de diminuição a partir de comportamentos de menor exposição, né? Então, você consegue trabalhar toda uma população que está, digamos assim, receptiva a essa informação, porque é uma informação que acaba se encaixando numa questão de cuidado. O sistema de saúde dos Estados Unidos é uma parte problemática do país e que gera muitas críticas, pois não há saúde pública integral. Então, será que podemos considerá-los como um exemplo a ser seguido no combate à Mpox? Bom, você sabe que os Estados Unidos têm, digamos assim, um cerne de muita contradição em política pública de qualquer natureza, especialmente na saúde, não é? Então, acredito que aí tem também essa política pública em locais onde políticas públicas são muito bem estruturadas, que por sorte foram locais onde também teve uma expressão da varíola símica em grandes proporções. Estou querendo dizer com isso, a Califórnia, Nova York, Boston, esses locais já têm uma tradição de dispositivos de saúde pública muito bem estruturados, de muita penetração, de muito conhecimento técnico e de muita comunicação bem feita, né? Estou querendo dizer com isso que a gente, felizmente, como teve essa questão, vamos chamar assim, concentrada numa população mais vulnerável, você consegue ter, nesse sentido, políticas públicas muito mais eficazes, mas que também contou com essa distribuição, vamos chamar assim, geográfica favorável, porque nem todos os Estados Unidos você tem, né, estados ou condados, né, como eles dividem o país, que tenham, digamos assim, essa visão de saúde pública tão consagrada, né, realmente extinguir, né, mas a gente, pelo que a gente viu também aqui no Brasil, o componente de comportamento, ou seja, da sensibilização da população alvo, da população mais vulnerável, também teve um importante benefício no manejo dessa infecção. Bom, o primeiro é a informação, né? E acho que isso que você está fazendo, que as ONGs estão se engajando, isso é fundamental, porque isso vai criando uma solidariedade, né, entre os frágeis, compartilhando informações de boa qualidade. Esse conceito de vulnerabilidade é fundamental, porque quando você fala população de risco, você coloca, vamos dizer assim, como uma coisa muito fria, né, que não tem a ver com pessoas. Então, assim, o reconhecimento da vulnerabilidade tem um impacto gigantesco. Por quê? Porque aí você vai evitar situações, né, dentro do bom senso, que nem sempre o bom senso é uma boa definição, tá? Mas dentro do bom senso de evitar, então, essa multiplicidade de contatos, que a gente sabe, quanto maior o número de pessoas que estão em contato por mais tempo,
isso vai acontecer. Então, esses locais que você mencionou, locais como saunas, que são locais de encontro, são locais onde você tem, sim, maior risco de que isso venha a se transmitir. Mas eu acho que com a informação, pessoas que estão sintomáticas, por exemplo, já podem se isolar, procurar rapidamente o diagnóstico, e já com isso você vai tirando gente do jogo, né? Acho que é por aí que tem que funcionar, acho que isso tem que funcionar como uma cadeia de solidariedade entre as pessoas vulneráveis, respeitar muito as discussões sobre prazer, sobre atividade sexual, não colocar em cima disso mais preconceito que já se tem. E aí, senão você está numa campanha de inquisição, não é por aí. Mas sim tem que ter consciência, e essa consciência leva sempre uma contenção. Isso tem que também estar na cabeça, né? A contenção por conta de se reconhecer vulnerável. E, é claro, continuar na luta pela vacina. Você sabe que conquista se faz lutando, né? Isso não chega, a vacina não chegou do céu, chegou pelo movimento de pessoas organizadas, chegou pelo movimento de pessoas de saúde que estão engajadas. Então, a luta é fundamental, porque a gente sabe que quanto mais pressão tivermos, mais nós teremos esses benefícios e a vacina, então, deverá e poderá ser mais expandida.